todos, sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro, esse nosso encontro que busca a iluminação, que busca a cura, que busca o conforto, que busca um entendimento de uma realidade que está além dos nossos 5 sentidos, mas uma realidade que está muito acessível e está muito próxima de cada um que tiver a vontade de se aproximar dela, cada um que abra essa porta que está dentro da sua consciência, dentro do seu coração. Essa vela simboliza essa nossa vontade, ela também simboliza o convite para que os nossos mestres, todos eles, estejam do nosso lado, para que os seres de luz estejam do nosso lado, auxiliando essa nossa jornada de hoje e que nos acompanhe até o nosso próximo encontro, na próxima semana, quando nós vamos entrar numa nova energia, a energia do mês de Tammuz, então, que é Câncer. Então, durante essa próxima semana, nós vamos estar ainda dentro do mês de Sivan, com a energia de Gêmeos, essa energia ligada ao Tikkun de fazer uma união. Por enquanto, nós ainda estamos dentro, recebendo a energia desse Deus Mercúrio, Deus Tot, Hermes Trismegistus. Independente do nome, o nome faz parte de uma fragmentação, mas aqui o que nós queremos é entrar em união com essa energia positiva. E esse Deus que faz essa comunicação entre o físico e o metafísico, ele tem essa velocidade. E hoje, durante a nossa meditação, eu justamente quis trazer para nós essa união com o movimento da vela, o movimento dessa vela que parece fluido, e ela, aliás, como hoje eu estou aqui com a roupa preta, que normalmente eu não uso, já há muito tempo eu evito usar o preto, mas ela deixa então a aura da vela ainda mais aparente, e como me dá prazer e alegria, a vela é laranja, ver a aura dessa vela, porque quando a gente consegue enxergar, a gente traz para o nosso físico uma certeza que os nossos olhos precisam. Nós precisamos das imagens ainda para conseguir acreditar. Então aqui é mais uma prova física para que a gente possa acreditar que todas essas palavras podem ser transformadoras e curadoras para todos nós. Então, agora eu vou deixar essa nossa vela aqui do lado. Novamente, eu adoro esse reflexo. Então, nós vamos deixar aqui para fortalecer ainda mais o nosso encontro. Ele está aqui do lado, junto com o incenso. E agora nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, que está ligado a uma porção semanal que se chama Shlach Lecha, envia-te a ti, envia-te a ti, ou envia a ti, homens. Esse é o início dessa porção, e nós sempre, primeiro colocamos ela dentro de um contexto, fazendo uma ligação com a porção da semana passada, e fazendo uma ligação com a próxima semana que eu já abri para vocês. O povo hebreu está no deserto. A gente sabe que nós estamos lendo esse livro, que é o 4º livro da Torá, que se chama Bamidbar, no deserto. O tempo todo fazendo uma contagem, ela vai se repetir muitas vezes, mas agora o principal é entender que nós estamos num deserto, que é esse local que está repleto de ar, mas que fisicamente tem pouca matéria. É um lugar de encontro com nós mesmos. Quem sabe o único lugar de encontro com a nossa essência. Não é à toa que muitos sábios se recolhem para o deserto
para conseguir entrar em contato com eles mesmos, porque este local do nada é o local onde a gente não tem distração e a gente consegue então entrar dentro de um lugar onde nós podemos fazer essa conversa profunda com esse eu, de quem eu sou. Nós falamos sobre um candelabro de 7 braços, 7 velas, cada uma dessas velas representando uma iluminação. E agora nós chegamos nessa porção, eu vou tentar colocar tudo isso dentro de um único contexto, para vocês conseguirem ver como nada é por acaso, em que depois de 1 ano e 3 meses, aproximadamente, o povo saiu da escravidão do Egito e está no deserto, tendo esse líder, que é Moisés, e eles agora já estão às portas da Terra Prometida. O que vai acontecer hoje, que acontece nessa porção, é ultra, mega, blaster importante e vai determinar o destino desse povo. Quem sabe o destino dele foi determinado quando saíram do Egito, depois foi determinado quando aconteceram os 10 pronunciamentos, e agora novamente o destino dele vai ser determinado. Porque é a famosa história dos espiões que Moisés, levando então agora a história para o nível literal, Moisés escolhe os cabeças, quer dizer, os líderes, aqueles que eram os mais importantes de cada uma das tribos, e pede que eles entrem na terra prometida, que eles entrem na terra de Canaã, e que eles olhem tudo, avaliem tudo, e retornem para dizer se eles podem, se eles podem assumir essa terra prometida, que o nosso Criador já disse que seria a terra que ele estaria dando como herança para o povo hebreu. Então, esses líderes saem ali do acampamento e durante 40 dias eles vão para a terra de Canaã e eles vão então para essa terra prometida e vão ficar lá durante 40 dias. E aí eles retornam, e quando eles retornam, eles vão dizer, eu vou tentar primeiro resumir o literal e depois nós vamos fazendo os desdobramentos. Eles vão dizer para Moisés no retorno: sim, Moisés, realmente essa é a terra que emana leite e mel. Mas ela é habitada por gigantes, existem cidades fortificadas, existe lá povo amalequita. Eu olhei para eles e eles olham para nós como se nós fôssemos formigas. Na realidade, formigas ou gafanhotos, mas eles são enormes e nós somos minúsculos. E quando eles passam essas informações dos 12 líderes que fizeram, são chamados de espiões, somente 2 deles, Caleb e Josué, falam que trazem uma posição positiva
a respeito dessa terra e dizem que unidos eles podem vencer qualquer dificuldade. Mas o povo escuta os outros 10 falando sobre todas essas dificuldades e eles choram, eles se jogam no chão e eles começam então a gritar para Moisés e Arão por que é que eles saíram do Egito, por que é que eles foram trazidos até aquele lugar, por que é que eles então vão agora morrer pela espada naquele lugar. Agora vamos também de forma literal continuar a entender aqui algumas situações, alguns questionamentos que nós temos que fazer que são muito importantes. Primeiro, a terra prometida, ou a terra de Canaã, ela, durante o domínio egípcio, era um local que tinha uma condição de estar protegido por um grande império. Quando o povo hebreu sai do Egito, e esse império que era tão forte desse faraó, que tinha domínios, ele cai junto com o Egito. Ele deixou de ser um local onipresente. O faraó deixou de ser o líder onipresente, aquele que tem toda a liderança, toda a força possível. E os egípcios, então, também saem ali. Tudo ficou um pouco enfraquecido por conta de tudo que aconteceu com o povo hebreu. O povo hebreu passa a ser, naquele momento, o povo mais temido. Essas cidades eram cidades-estado que seriam, entre aspas, não posso dizer que seriam aldeias, mas eram núcleos independentes que não tinham mais a liderança de um grande império que iria ser aquele que iria lutar contra um invasor. Quando é falado sobre os amalequitas, talvez Amaleque seria o único povo, o povo amalequita talvez seria o único povo que o povo hebreu talvez temesse. Porque o povo maior, que seria o egípcio, eles já tinham vencido. Então, até o próprio povo amalequita, ele está sendo colocado aqui dentro desse contexto por uma questão que já já nós vamos falar sobre ela. Mas ele seria o povo temido do povo hebreu, mas não que eles tivessem maior número, ou não que ele fosse realmente aquele que seria o determinante para que essa terra prometida fosse assumida. Vamos agora fazer alguns questionamentos. Moisés. Por que é que Moisés precisaria enviar espiões para essa terra que ele mesmo já recebeu do Criador a mensagem de que aquela é a terra prometida? Então, para que ele precisa mandar espiões? Ele já não sabe que aquela terra é a terra prometida? Afinal, ele é aquele que segue, então, ou não? A gente já sabe que sim. Então, para que enviar espiões? Segundo, ele escolheu os líderes de cada uma das 12 tribos. Se existisse algum tipo de dúvida ou algum tipo de condição se existisse algum tipo de risco dentro desses líderes, por que é que ele foi mandar o líder e não mandar pessoas que tivessem uma importância menor para fazer essa pesquisa
e não colocar em risco a liderança. Afinal, ele não é o líder, porque é que ele vai colocar justamente o líder de cada tribo dentro dessa condição incerta. Ele só faria isso se ele soubesse que esse líder iria retornar. Mas ele opta. Vamos aqui pensar que esses 12 líderes eram pessoas que seriam, digamos, o conselho do povo hebreu, o conselho mais alto, porque acima deles só estaria Moisés. Então quer dizer que todas as decisões do povo eram conversadas com estes líderes, e estes líderes iriam passar a qualquer decisão que fosse para as pessoas que estavam abaixo deles. Então eles eram a alta liderança do povo. E estes foram escolhidos para irem para fazer esse turismo ou essa espionagem na Terra Prometida. Também isso não faz sentido, mesmo levando de forma literal. Por que fazer isso? Para que fazer Para que fazer esse levantamento? E quando eles retornam, por que é que eles falam que lá é a terra que emana leite e mel? Eu não sei se vocês já viram, existem algumas gravuras antigas, ou às vezes nos próprios livros que a gente vê dentro da tradição judaica, que aparecem uns cachos de uva gigantescos, como se cada pedaço de uva fosse enorme. Que por um lado, aí parece, olha, então é comida por um lado, a gente poderia pensar, é comida do gigante, e a comida é enorme, que eles mal conseguem carregar aquelas uvas de tão gigantescas que elas são. Então, realmente é uma terra que é muito próspera nesse sentido, mas quando eles falam que eles não poderiam assumir aquela terra porque ela é terra de gigantes, e colocam todo o povo numa situação de caos, e o povo todo é contaminado por essas informações. E por mais que Caleb e Josué quisessem dizer, olha, não é isso, a gente vai se unir, a gente vai poder entrar na terra, nós vamos conseguir assumir essa terra que o nosso Criador já deu para nós essa possibilidade, ele já falou, acreditem. Ninguém quis escutar. Ninguém escutou. E todos se desesperaram. E essa é a porção da Torá que já mostra para nós que fake news acontece já desde os tempos bíblicos, já acontece desde sempre. A manipulação da verdade, a apresentação de informações que são transformadas, adaptadas, criadas dentro de cada pessoa, e por conta de toda uma situação emocional, elas são apresentadas de forma a trazer a consciência daqueles que estão em volta de um jeito X ou de um jeito Y. O poder da liderança, como ela pode transformar as informações de acordo com aquilo que cada um tem dentro de si. Muitas pessoas tendo consciência, a maioria das vezes, sem que a própria pessoa tenha consciência, porque ela mesma não parou para realizar internamente o que está acontecendo dentro dela, e ela é levada por emoções, ela é levada por mentiras, por enganos, por falsidade,
contra ela mesma, para que ela favoreça um lado dela, para que ela não precise enfrentar certos desafios, certas facetas dela mesma, e aí quando ela apresenta, ela não consegue fazer essa união, e ela não é verdadeira, nem com o outro e nem com ela mesma. Nós sabemos que por conta dessa liderança, todo o povo hebreu vai receber o decreto de passar os 40 anos no deserto. Somente Caleb e Josué vão ter a oportunidade de entrar na terra prometida dentro dessa geração. Todos aqueles que fizeram parte dessa geração não entraram na terra prometida de forma física, incluindo Moisés, mas para Moisés isso não foi um castigo. O decreto, ele se apresentou para Moisés de forma física, mas eu vou dizer para vocês por que para Moisés isso se manifestou de uma forma diferente. O que muda? É a minha forma, é o ângulo que eu estou enxergando, a mesmíssima coisa. Agora, onde que está a nossa consciência? Em que lugar? Porque, veja bem, esses espiões, esses líderes, colocaram a consciência deles no lugar errado. Ao passo que Caleb e Josué colocaram a consciência na árvore da vida, no líder Moisés, na luz do Criador. Eles enfrentaram tudo isso e voltaram com uma vontade. Eles quiseram e eles entraram na Terra Prometida. Então, nós temos que fazer a nossa escolha. Cada um de nós tem que encontrar essa parte oculta que está por trás dessas palavras, que traz essa iluminação, que é a missão, que é o porquê, o propósito da gente estar aqui. Talvez a nossa única missão fosse a gente encontrar o sentido que está por trás dessas palavras. Porque o dia que a gente conseguir encontrar verdadeiramente o sentido que está por trás dessas palavras, a gente está agindo direito. Eu não vou mais me ver como uma formiga, como eles. Os outros são gigantes e eu sou uma formiga. Porque eu não sou uma formiga. Eu não quero ser uma formiga. Eu não sei o que vocês querem ser, mas eu quero ser gigante. Com certeza. Eu quero ser gigante. Eu penso, eles se viam como formigas e achavam que o gigante estava os vendo como formigas. Por que é que eles falaram dos amalequitas? Por quê? Porque quando você está numa situação de inferioridade, lembrando daquele assunto do desestabilizar do adolescente, que quer desestabilizar, por melhor que você seja, se você tem um único risco, um único inimigo, e alguém chega para você e fala, olha, sabe aquele teu inimigo? Ele está chegando aí. Ai, meu Deus, é a única coisa que eu tenho receio. O único receio, o amalequita, é a dúvida. Qual que é a única coisa que nos desestabiliza? A dúvida. Qual é a única ameaça para o povo hebreu, esse povo que é uma consciência?
não é religião, é uma consciência. O povo que quer fazer essa união da consciência, para entrar nessa única verdade. Consciência do monoteísmo. Qual é a única ameaça? A dúvida. Então, quando eu vou fazer o fake news, eu digo, tá chegando aí a dúvida? Tá chegando aí o Amalequita? Eles já foram direto, com o dedo na ferida. O único povo que ameaça o povo hebreu é o que está lá na cidade. É o que está lá na cidade murada, protegida. Não dá para conquistar eles. Agora eu pergunto para você. Você vai se deixar vencer pela dúvida? Pela incerteza? Ou você vai ser firme na sua liderança para criar essa terra prometida que cada um de nós pode criar, tendo a certeza no seu coração de que pode acender essa menorá que tem esses 7 braços, essas 7 velas, que vai ser acendida e iluminada por nós mesmos, internamente. Não é o líder, não é o mestre, é a voz aqui que reflete aqui. Ou quem sabe ela começa aqui, para ela ser refletida aqui. Porque é daqui que vem o comando para a ação. Então que a gente possa agir dentro desse comando, dessa liderança. Já não aponto para o outro, mas eu trago para mim mesmo essa leveza e a certeza da possibilidade da transformação e da iluminação. Então, obrigada pela presença de todos, que seja então uma semana iluminada, que a gente possa, cada um dentro da sua medida, transformar, através da nossa vontade, essa nossa realidade, esse novo dia, que cada dia traz essa nova oportunidade, numa nova realidade, de muita alegria, de muita abertura de possibilidades, com toda a força que existe dentro de cada um de nós. Shalom. Gratidão para todos vocês.